boa noite. Tudo bem? Saudade, hein? Preciso ir pra já visitar vocês, pô. Ó, meu primo aí, o Alan. Pessoal, tá travando aí o vídeo? Só pra eu saber, por favor. E aí, Lincoln? Tudo bom, meu? Esse Lincoln, hein? Só queria saber se tá travando o vídeo. Aí, ó. Patrick entrou. Deixa eu só mandar aqui pro Patrick. Tô ajeitando aqui. Aê, menino. Beleza, meu querido? Agora. Sim, eu fico de ponta cabeça. Aí, é. Pera aí, que eu preciso botar o foninho. Beleza. Boa noite, Gabriel. Tudo bom, cara? Ó, o professor Luiz também. Mas não muda muita coisa, não. Pera aí, Tá, não, de boa. vou dar um jeito aqui. De boa. Os dois de preto. Nem combinamos, hein, Patrick? Pronto, fico meio Aí, agora ficou bom. Valeu, Luiz. Obrigado. Deixa eu... Agora sim, meu querido. Estamos aqui. Agora foi. Bom. E aí, tudo certo, Patrick? Beleza, só ajeitando aqui a bagunça, ó, meu ventilador ali no fundo, Ah, você tem sorte. porque tá Você calor. tem sorte, porque eu tô sem. Eu só tenho um e tá com meu filho. Nossa senhora, É. tive que melhorar a iluminação aqui. Esposa passando calor na sala. Ah, então, eu tô ferrado aqui. Ah, é. Então, vamos que vamos. Patrick, deixa eu explicar como que vai ser. Eu preparei uma Cara, sequência. só, Pode falar. só deixa eu interromper você um pouquinho. Como que eu faço para compartilhar isso aqui? Eu queria compartilhar o nosso link. Você faz ideia de como eu faço isso? Não sei, deixa eu ver. Tem um botão aqui de compartilhar, mas aí, ó, você dá para compartilhar para as pessoas só, tá vendo? Aqui abriu Né, eu vi e aqui. dá para compartilhar individualmente para as pessoas. Tá, tem um filtro. É, Filtro. Peraí, eu já volto aqui. Ó. Vai tocando aí. não, Peraí, beleza, eu vou só explicar, deixa eu pessoal, ajeitar como que vai melhor ser. aqui a situação. Tá bom. Beleza. Pessoal, boa noite para todo mundo aí, né? A galera que está chegando aí, os amigos, colegas de trabalho, todos aí. Pessoal, hoje vai ser uma live diferente, vai ser uma aula live, vamos dizer assim, né? Não vai ser só nos comentários ali. Eu preparei para vocês, e inclusive acho bacana se alguém quiser anotar alguma coisa, né? Deixar um caderninho aí para anotar tudo certinho, né? Se quiser, lógico, porque eu vou transmitir a nossa live em slides, tá? Inclusive, eu vou precisar bloquear não, mas ocultar os comentários, tá? Por quê? Porque para conseguir visualizar, né, ficar melhor para a visualização dos slides. Tudo bem? Então, só para vocês já se interagir com isso. Oi, Alice, tudo bem? Aí, Alice sempre presente aí, aluna nota 10, essa, hein? Saudade de você, viu? Da galera toda da sala. O professor manda um abraço para todos vocês aí. Estou aguardando, tá? A nossa participação mais especial aí do nosso querido professor Patrick, da área de geografia também, para a gente fazer esse bate-papo, que fica legal, né? A gente trocar essa figurinha. E como eu falei, deixar vocês aí mais por dentro de tudo isso daí. Bom, só para entender como que funciona isso, pessoal, só vou dar o início, o que vai ser falado. Então, na nossa live de hoje, que vai ser praticamente uma aula, porque vai seguir os slides, vai ter apresentações em relação a isso,
nós iremos trabalhar o assunto que está bombando nas notícias aí desde junho, né? Esse conflito, essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, tá? Onde você percebe a China vindo com esses produtos muito baratos para cima dos Estados Unidos e o Donald Trump, desde a sua entrada, né, no governo norte-americano, ele vem tentando podar a China em relação a tudo isso. Então, hoje nós iremos trabalhar praticamente esse assunto, tá? Vamos falar um pouquinho, então, aqui, peraí. Deixa eu só aceitar o Patrick aqui, só um minutinho. Vamos aguardar aí que o pessoal tá entrando. Aê, agora foi. Resolvido? Tranquilo. Então, beleza. Então, Patrick, explicando para o pessoal aí, eu preparei uns slides, cara. A gente tem que se reinventar, né? E, cara, eu fui buscando na internet como faz. Deu trabalho, bicho. Apresentação... Imagino. Eu não sei fazer isso. Tô aqui para aprender. A apresentação é simples, mas, cara, que trampo, cara. Dá um trabalho montar tudo isso daí. Então, vamos agilizar, porque como tem uma horinha de live, eu não quero passar muito disso também, né? Pra gente ser bem objetivo e claro. E porque também tem o nenenzinho aqui que me espera. Não posso demorar muito também. Bom, vamos que vamos? Vou mostrar, então. São pai não aguarda. Eu vou bloquear. Ó, pessoal, eu vou colocar, então, aqui, ó. Vou desativar os comentários. Por quê? Porque eu não estava explicando, tá, Patrick? Eu preciso ocultar os comentários para conseguir visualizar os slides, tá bom? Aí depois abre para a galera aí, tá? Vamos começar então. Aí, que coisa linda. Eu vou sair para ficar maior, viu, Rafa? Ai. Assim fica mais claro. Então, mas será que não dá? Qualquer coisa a gente volta. Fica tranquilo. Mas não dá para compartilhar? Agora que eu vi, Patrick. Poxa vida. Fica tranquilo. Assim fica maior. Me quica aí. Ó, vou fazer o seguinte, eu volto nas perguntas. Você volta nas perguntas? Eu vou passar um geral, então, sobre isso aqui, então. Ó, maravilha, depois nós batemos um papo sobre isso. Pois é, mas tá vendo? A tecnologia me pegando de surpresa. Eu pensei que ia ficar meio dividido. Quem sabe faz ao vivo. Então fechou. A gente volta nos comentários, então. Obrigado. Aí, pessoal. Então fechou. Que pena, não sabia que funcionava desse jeito, mas ele participa aí na hora dos comentários. Vai ser bem legal, bem interessante ver tudo isso daí. Vamos que vamos, então, pessoal? Então é o seguinte, ó. O tema da aula de hoje, dessa live, né? É essa nova Guerra Fria, a Guerra Fria 2.0. Tanto é que o nosso amigo aí, o professor Patrick, ele realizou também um vídeo sobre esse assunto. Eu achei muito 10 e também estava com essa ideia em mente para fazer, né? Antes mesmo de ver o vídeo. E eu achei legal linkar e casar e ele vir junto também nessa questão. Bom, pessoal, então para a gente começar essa nossa live aqui, né? Para também não perder muito tempo, vou ser bem objetivo, para ter a participação do Patrick também, para a gente bater um papo sobre tudo isso aí, tá? Então vamos lá, então. Ó. Guerra Fria 2.0, tá? A crescente tensão entre as duas superpotências mundiais. Então estamos falando aí dos Estados Unidos, né? E da China, certo? Vamos lá, então. Bom, para a gente iniciar e entender um pouquinho, né, antes de entrar a fundo na Guerra Fria 2.0, a gente tem que entender o que foi a Guerra Fria, né? Então eu coloquei alguns tópicos aqui, e mostrando, né, sendo bem objetivo no que foi, né, a Guerra Fria, certo? Guerra Fria essa que começou, né, se estende depois do final da Segunda Guerra. Então nós temos aí uma guerra ideológica, né? A Guerra Fria foi uma guerra ideológica entre as duas superpotências. Naquela época, a União Soviética, né, e os Estados Unidos. Por que guerra ideológica? Porque não houve um confronto, né, direto entre eles, um confronto bélico. Eles nunca se enfrentaram, vamos dizer assim, em termos de guerra mesmo, né? Foi uma guerra ideológica, uma guerra de disputa entre eles, onde eles espionavam, né? Inclusive nessa época, o 007, né, o James Bond, ele surge durante a Guerra Fria, né? Porque foi uma guerra onde eles tentaram, de certa forma, ideologicamente, buscar
uma ascensão dentro da economia mundial. E é bacana, né? Porque dentro dessa questão, quando nós falamos dessa questão da Guerra Fria, essa guerra ideológica, Estados Unidos ele vem forte e existe aquela tensão, né? Principalmente em relação ao ataque nuclear novamente, porque os Estados Unidos mostrou isso, né? Mandando as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, para evitar esse confronto, eles acabaram ideologicamente tentando apaziguar, mas existiu aquela tensão. Então nós temos uma guerra ideológica, a Guerra Fria marcada, então, pela divisão, né, do capitalismo por lado dos Estados Unidos e o socialismo com a União Soviética, a antiga União Soviética. O mundo estava dividido, né? Nós falamos que era um mundo bipolar, né, entre as duas superpotências que dominavam toda essa estrutura relacionada à Guerra Fria. Nós temos uma disputa entre essas superpotências para o controle, né, para tentar colocar de um lado os Estados Unidos impondo o capitalismo, de outro a União Soviética impondo o socialismo. Tá? Isso ocorre então depois da Segunda Guerra Mundial. Então ela dura de 1945 e vai até 1991 com o fim da União Soviética. E detalhe, né, em 89 nós temos a queda do Muro de Berlim, que foi o grande símbolo, né, do fim da Guerra Fria, onde você tem a derrubada do muro, então Berlim não passa a ser mais dividido, e você tem essa soberania, vamos dizer, dos Estados Unidos. E aos poucos, né, com a queda do Muro de Berlim, o sistema socialista ele vai perdendo força, e em 91 ele chega ao seu fim. Então é um resumão geral, depois a gente complementa mais, o Patrick tem bastante coisa para falar também sobre isso, então é mais um resumão. Bom, vamos para a parte que vale então, vamos entrar no que foi, né, o que está acontecendo no mundo em relação a essa Guerra Fria 2.0, que é essa guerra onde Estados Unidos e China vêm brigando economicamente, impondo medidas, barreiras, tarifas, para tentar realmente barrar um ou outro dentro desse mercado, né? Você tem uma ascensão muito grande da China nesse período e os Estados Unidos tentando conter tudo isso. Bom, que eu coloquei aqui, né, que nós temos uma tal da corrida espacial, né, porque olha só que interessante. Então a gente vai abordar o que aconteceu, o que vem ocorrendo entre a China e os Estados Unidos atualmente, tá? A tal da corrida espacial. Não sei se vocês viram nos noticiários aí, né, mas no dia 23 de julho, a China ela lança, né, o primeiro foguete, né, até Marte, né, ele é chamado de Long March 5W4. Para Marte. Então é a primeira sonda espacial da China para ir até Marte, né? Eles acreditam ali que a chegada, né? Eles estão com previsão para a chegada desse foguete em fevereiro de 2021. Então ano que vem, no comecinho do ano aí, a sonda deve atingir Marte. Se tudo ocorrer bem, eles começam, né, a explorar tudo isso. Então há um grande interesse, né? A China vem desbancando boa parte de algumas coisas nos Estados Unidos e vem se lançando aí com sua tecnologia para o mundo, e nós vemos isso principalmente nessa corrida espacial da China. E não é só a China, né? Mas eu estou citando a questão da China, tem outros países envolvidos também, mas é por conta que é o tema aí em relação a tudo isso, tá? Bom, então lá eles vão usar um robô teleguiado, né, para explorar esse planeta vermelho e tentar dominar tudo isso. Até então, como os Estados Unidos já disseram, né, que já tem um lugar específico para o pouso da aeronave deles, da espaçonave deles. Porém, do foguete. Porém, a China ainda não divulgou, eles não sabem o lugar específico ainda onde vai ocorrer esse pouso, né? Mas existe uma grande especulação em relação a tudo isso. Existe também essa questão do porquê de tudo isso. Lógico, a gente dá para entender mais ou menos o porquê de tudo isso. Porém, a China ela não se abre, vamos dizer assim, para colocar as cartas em jogo e mostrar realmente o motivo dessas missões ali. E os Estados Unidos, de certa forma, tentam espionar tudo isso. Então há uma espionagem em ambas as partes, né? E a gente vai seguir o tema em relação a tudo isso. Bom, falando também sobre essa questão, nós temos as disputas tarifárias, né, em relação à China e os Estados Unidos. Porque, olha só que eu coloquei. Estados Unidos e China, elas travam uma batalha no comércio global desde os primeiros anos do governo Trump. Então, desde meados do governo Trump, né, onde ele entra como presidente em 2017,
Você tem, ele dá início ali, Donald Trump dá um início a essa batalha, né? Essa batalha comercial contra a China, né? Ele impôs, inclusive, algumas tarifas, né? Impondo tarifas aos produtos chineses, tornando eles, vamos dizer, caros para os norte-americanos. E com isso, eles acabam, de certa forma, o governo norte-americano, incentivando, né, e estimulando o produto interno deles, né? E barrando, taxando a China em relação a tudo isso. Mas em outros assuntos também que a gente pode avançar em relação a tudo isso. Então eu acho bem interessante isso, porque existe essa disputa tarifária entre os dois países, tá? Então, no segundo tópico, nós temos aí, ó, o Trump impôs as tarifas, né, sobre os produtos importados da China, tornando um pouco mais caros, como uma medida aí, desde da sua política, né, para se entrar, né, no governo norte-americano, ele já colocava essas medidas ali, né, quando ele estava candidato ainda, tudo bem? E tudo isso, como eu falei, estimulou a produção interna dos Estados Unidos. E a China, ela respondeu com isso, né? Quando os Estados Unidos ele impôs, né, essas tarifas, esse aumento dessas tarifas ali dos produtos bem baratos da China, eles acabaram, de certa forma, a China respondeu com o aumento também das taxas sobre os produtos norte-americanos. Então, é aquele toma lá da cá. Estados Unidos toma uma ação contra a China vai lá em resposta e faz o mesmo. E isso ocorre também. Pessoal, tá tudo. Deixa eu só. Pera aí, só um minutinho. Tá dando para ver e tá tudo certo, pessoal? Tá dando para acompanhar certinho? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo bem aí? Espera aí, só um minutinho. Ah, então tá dando para visualizar. Ah, tá. Vocês estão conseguindo ver tudo certinho aí? Deu certo, Patrick? Ah, tá. Será que é por conta dos comentários que eu bloqueei aqui, que eu ocultei os comentários? Será que é por isso? Bom, não sei, mas... Ah, então se tá tudo certo, então beleza. Vamos lá, então. Bom, então nós temos essas disputas tarifárias, tá? Entre Estados Unidos e China. Então a China vem, né, também impondo essas sanções contra os Estados Unidos. Isso tudo nessa questão, nessa disputa comercial, incluindo essa guerra fria, essa guerra ideológica entre eles ali, tá? Bom, aí, resposta, vamos ver, falar um pouquinho sobre essa questão, por quê? Nós temos os consulados que estavam fechados ali. Pessoal, só deixa eu perguntar uma coisa aqui, uma dúvida. Os comentários estão por cima do slide? Não está dando para ver? Só me responda isso. Deixa eu ver aqui. Tá por cima os comentários de vocês está por cima do slide? Ah, tá por cima. Então eu vou ter que fechar os comentários. Será que vai travar? O pessoal não vai conseguir ver? Ficou apagado? Bom, deixa eu ver aqui, ó. E aí, vocês estão conseguindo ver aí? A gente está fazendo, é tudo novo, viu? Uma coisa nova, então fica apagado. Ó, uma pena. Uma pena. Ó, vou fazer o seguinte, então. Ô, Patrick, entra. Deixa quieto esses slides aqui. Entra aí, eu vou passando ele aqui mesmo. A gente vai tentando só com os tópicos, tá bom? Eu vou mandar aqui para você, então, a solicitação. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver. Vou mandar a solicitação aqui. Daí a gente faz aí a live mesmo assim, porque depois eu vejo por quê, tá? É novo, pessoal, então a gente tá tentando me adaptar a essa questão. Aí, Patrick. Não sei, porque o que estava acontecendo? Na verdade, Rafa, eu te mandei até uma mensagem no Zap, Eu vi. porque eu acho que o seu Instagram ele tá fechado. Então tem muita gente que está tentando acompanhar a live Ah, e não está conseguindo entrar. entendi. Seu Puxa Instagram vida. está privado. Entendi. Caramba, e como Eu será que eu sei. como será que Acho que foi para faz? você evitar o assédio. Eu não sei como que faz para desbloquear isso. Eu também não faço ideia. Que pena. Vamos seguir assim, né, Patrick? Vamos que vamos, né? Vai, vamos Vamos tocar. conversar. O que você pode falar aí até aí? Que a gente falou aí então, que eu falei um pouquinho de Guerra Fria, falar a questão das disputas tarifárias aí entre eles, que é interessante aí. Cara, é muito bacana, dentro de tudo isso, perceber dentro daquela referência que você fez à Guerra Fria original, né? Como meio que os métodos eles estão se repetindo. Porque quando a gente fala da Guerra Fria, do século XX, do mundo bipolar, Uhum. a gente está dizendo de uma disputa tecnológica que se acabou de colocar aí com a corrida aeroespacial. A gente está dizendo uma disputa econômica. No caso, nós tínhamos de um lado o socialismo, de outro lado o capitalismo. Só que agora a gente tem um capitalismo liberal, que é o norte-americano, só que agora se voltando para dentro, meio anti-globalização, né? E ao mesmo tempo um capitalismo chinês, que é um capitalismo que apoia a globalização. A É, China sem o mundo não vai andar, mas o mundo sem a China também não vai. é isso mesmo. Então a gente está começando a reviver aquela mesma áurea de tensão até, não a gente vai continuar falando sobre isso, mas com uma nova roupagem. Agora, digamos que, olhando aqui para o nosso lado, né, de América Latina, de área de influência norte-americana, agora o inimigo é outro. É o outro, é isso mesmo. É meio assim que as coisas estão andando, mas segue aí que tá E, show de bola. e detalhe, né? É interessante porque a China ela tá crescendo tanto, tanto, tanto. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, cara. Eles estão investindo muito lá no Egito, cara. Eles estão querendo construir uma nova capital no Assustador. Egito. Os caras estão gastando. Acabaram de fazer isso com o Cazaquistão. Então, investindo Astana bilhões não é ali. mais capital do Cazaquistão, tem uma outra capital que eles ergueram nesse ano. Sim. No meio, e os caras colocaram um projeto ainda, cara, lá em 3D, né? Uma simulação. Cara, vai ficar coisa de louco ali. E tem um grande interesse. Qual que é o grande interesse em relação a tudo isso? Principalmente em relação ao canal de Suez, né? Aquela ligação. Então é muito estratégica a saída ali tanto para a Ásia quanto para a Europa, e os caras vão lá e pum, instalam ali e tentam, e vai dominar tudo, né? E vai dominar. Bom, vamos lá então em questão dos consulados fechados aí, né? Que deu tudo isso. Então por que os caras resolveram fechar esse consulado, né? Do dia, até coloquei aqui no dia 24, mas é no dia 22 aqui. Deixa eu pegar aqui o slide certo aqui, pronto, ó. No dia 22, então, de julho, a gente tem, Estados Unidos acaba fechando, né, o consulado chinês lá em Houston, no Texas, e dá o prazo de 72 horas para isso ocorrer. Por quê? Eles acabaram dizendo, né, de certa forma, os Estados Unidos acabou acusando a China de estar espionando os caras ali em relação à vacina, né, a vacina da Covid-19. Então, os Estados Unidos... É duro, né, Patrick? Porque como que os caras conseguem realmente impor, falar, não, é a China que está acontecendo tudo. Será que os caras têm um controle mesmo no sistema para apontar que está vindo lá da Ah, China, cara? a gente começa a viver agora, cara, tá até aqui na minha luzinha, separado para assuntos que eu tenho que abordar mais para frente, o soft power. A China ela está colocando um soft power mundial gigantesco. E essa luta pela vacina, ela e a Rússia agora, tanto a Sinovac quanto agora a vacina do Putin ali, já deram um passo gigantesco. Embora, claro, a gente tenha todas aquelas
considerações a fazer, por exemplo, em comparação à de Oxford. Aham. A gente acabou de ver eles meio que congelarem ali as pesquisas. Então, esse soft power chinês está muito forte. E o próprio Donald Trump, ele meio que colabora a fazer isso, né? Quando ele passa a chamar a Covid-19 de vírus chinês, de praga chinesa, de maldição chinesa, ele apenas só vai acirrando esses ânimos e vai deixando ainda mais tumultuada essa relação que eles estão. Sim, e interessante, porque depois que os caras fizeram isso, né, e acusaram essa China, o Trump é filha da mãe, né, cara? Ele vai lá e ele fala mesmo, né? O vírus chinês, cara. Acusaram os caras mesmo. E ali, depois que eles acabam fechando, né, o consulado lá nos Estados Unidos, consulado chinês, a China, em resposta, é aquele bate-bola, né? 2 dias depois, no dia 24, ele vai lá e fecha. A China fecha o consulado norte-americano, né? Em resposta a tudo isso. Então, existe essa, né? Como o Patrick acabou de falar e como está aí, existe essa questão, né? Essa ideologia, esse conflito entre eles, essas farpas, né? Que acabam, de certa forma, um entre o outro. Inclusive, eles fizeram, né, acordos comerciais, mas isso, de certa forma, ficou muito, muito abrangente, porque um vai acusando o outro, fecha o consulado. O consulado também ele é muito importante, né, para um país, ele é a representação do país dentro de outro, né? E o fechamento de um consulado aí mostra claramente que os caras estão em confronto, né? Não tem nem o que falar, né, em relação a tudo isso. Mais alguma coisa? É o primeiro passo de uma guerra física, né? Pois é. E houve essa tensão, coisa que você né? faz é fechar o consulado. Houve essa tensão, né? Imagine para quem que é dos Estados Unidos, né, norte-americano, que está na China, e ambos, né, o chinês que está vivendo e morando na China, existe essa tensão, é bem complicado tudo isso, né? Bom, o próximo, alguma coisa a mais, Patrick, para completar isso aí? Não, pode seguir. Então tá. Então essa questão do consulado, uma notícia que eu achei interessante, Patrick, que eu coloquei aqui, porque eu peguei, né, um esqueletinho do assunto para falar. Não sei se você ficou sabendo, você viu que os Estados Unidos, né, proibiu o uso do TikTok, que é o aplicativo, né, chinês nos Estados Unidos. E eles alegaram, inclusive, que a empresa está meio que especulando para o governo, né, o governo de Pequim ali. Então, essa foi a primeira notícia. Estados Unidos quer banir o aplicativo chinês, incluindo o TikTok. Tem outro, né, mas o TikTok é o mais assim popular, vamos se dizer, né? E eles alegam que as informações pessoais dos norte-americanos estão na mão dos chineses. Eles estão, de certa forma, espionando. E isso inclui, né, essa tecnologia. E realmente, cara, você vê que ali ninguém passa despercebido, né? As câmeras dos caras ali visualizam a pessoa. Não sei se você, né, acho que viu, né? A pessoa que tá tudo ok, aparece um quadradinho no rosto dela andando na rua verde. Quem está em pendência com o governo, aparece vermelho, já vem o histórico, o que tem, o que não tem. Bum, ficha, fechou. O cara está ferrado ali. Então, realmente, os Estados Unidos vêm com esse bloqueio do TikTok dentro dos Estados Unidos. E é mais uma medida, né, demonstrando que esse poder dos Estados Unidos e essa guerra entre os dois países, né? E passa isso direto, né, nas reportagens. A gente acompanha muito. E esse caminho do TikTok, ele é bem significativo, Rafa, porque ele vai trazer duas coisas para a gente. Primeiro, uma guerra comercial pesadíssima. Porque aquilo que o governo norte-americano acusa o TikTok de fazer, pegar dados dos usuários, criar ali algoritmos para direcionar a venda. Gente, o Google e o Facebook fazem isso direto. Então, na verdade, a gente tá vendo uma disputa comercial muito nítida da informação enquanto mercadoria. Só que o TikTok consegue fazer isso de forma mais direta. O TikTok ele tem a capacidade de testar a sua velocidade que você tecla
E aí ele tenta calcular a partir daí a sua idade e as suas necessidades, o tempo que você fica no programa. E aquilo que você vê ou deixa de ver, ele aparece ali. E outro elemento disso é que a Lei de Segurança Nacional Chinesa, ela obriga tanto cidadãos quanto empresas sediadas na China a compartilhar esses dados com o governo sempre que o governo quiser. Isso. Então, é outro detalhe nessa, literalmente, Guerra Fria, que eles vão travando pelo acesso à informação. E aí, com o TikTok, digamos que a China se colocou um pouquinho à frente, o que causou ali algum incômodo. E detalhe, né? Os jovens hoje em dia, quem vai se preocupar com isso? Ah, como que os caras vão conseguir, através de um aplicativo no meu celular, ter essas informações? Tem muito. Né? Hoje, esse mundo globalizado, esse mundo interligado, essa tecnologia avançada, todo mundo com o celular na mão. Né? E hoje está claramente visto isso, as pessoas não têm como viver sem o celular, por mais que tenha desigualdade em relação a tudo isso, né? Pessoas que não têm o acesso, e a gente vê nessa aula, essas aulas remotas, né? Alguns alunos não estão conseguindo acompanhar, mas não é a maioria, né? Não é a maioria. E, de certa forma, há uma espionagem sim, né? Há uma investigação por conta de tudo isso. Né? Como você citou a questão do Google também, os Estados Unidos busca isso também, tem as informações, inclusive eu também assisti a um vídeo sobre esse assunto do Google, como você comentou, e é interessante, porque você digita lá, sei lá, você digita ali, comprar um livro tal, aí você entra no seu Instagram, de repente aparece uma publicação daquele livro, você vai, mas como isso? Meu, o Google já fez uma leitura do teu perfil, jogou as estatísticas e pum, matou ali e já é bem complicado. Estamos na mão de tudo isso, né? Estamos reféns. E a nossa informação está sendo usada de graça contra a gente. É uma nova mercadoria. E a gente tem que saber muito o como a gente a explora e o como a gente a divulga. Porque a gente praticamente expõe, né, para esses aplicativos nas redes sociais nossos padrões de consumo, nossas relações sociais. Sim. E essas empresas estão sabendo se apropriar muito bem disso. Sim, e o TikTok e o Facebook, eles são rivais na busca dessa divulgação de informação. E os Estados Unidos também não ia fazer à toa proibir esse aplicativo chinês ali, né? Eles sabem que tem toda a inteligência norte-americana por detrás de tudo isso, antes de lançar qualquer comunicado para o mundo todo ali, né? Enfim. Da mesma forma que o Facebook é censurado na China. Sim. Bom, continuando, vamos que vamos, próximo tema aí. A pressão dos Estados Unidos. Eu não sei se é assim, ó. É aquela questão que a gente também falou, né? Da relação daquela empresa. Não sei se você acompanhou, você ditou isso também no vídeo que você falou da Huawei, né? Líder aí do 5G no mundo, top ali, né? E os caras, de certa forma, estão sendo pressionados demais pelos Estados Unidos. Donald Trump disse, né? Principalmente ali, né? Está proibindo o Google e outras empresas de fazerem relações comerciais com a Huawei. Inclusive, eu estava lendo sobre esse assunto, o Reino Unido deixou de fazer alguns acordos com a empresa chinesa por conta dessas declarações ruins, né? Essas declarações abusivas, de certa forma, do Donald Trump, e ameaçando, né? Na verdade, foi uma ameaça. E os chineses acusando essa quebra de contrato por conta, né, dessa relação e desses comentários do presidente norte-americano. Então, é mais uma pressão dos Estados Unidos dentro desse modelo aí da China. Mas, né, de certa forma, os caras vêm desbancando muito ali. O Brasil, a gente tem a entrada desse produto, né, dentro do nosso território, mas os caras estão pegando pesado contra os caras, hein? E olhando para o ponto de vista tecnológico, isso pode levar a um atraso, né? Que nem esse momento que a gente vive agora de pandemia, nós já estávamos calculando um avanço uma aceleração de 15 anos dentro da quarta revolução.
com esse imbróglio tecnológico do 5G, agora dos satélites do Musk, que a China está tentando achar um jeito de bloquear os sinais desse satélite, a gente pode ter, na verdade, um retrocesso. Quando o mundo encaminhava para acelerar essa maior dinâmica, né, como, por exemplo, do que a gente está fazendo aqui agora, essas disputas comerciais, essas disputas geopolíticas, elas podem fazer com que isso dê alguns passos para trás. Porque a cooperação tecnológica que poderia existir entre essas empresas, ela fica limitada. A Huawei ela é líder no 5G mundial. Sim. Só que o Google ele também é líder em compilação de dados no mundo. Então, a associação entre elas poderia produzir alguma coisa, digamos assim, boa, do ponto de vista da quarta revolução industrial, ao mesmo tempo que produziria um conglomerado bem perigoso, né? A gente poderia ter ali uma empresa com capacidade de divulgação e compilação de dados que a gente não tem noção de o quanto isso poderia ser rápido, do quanto isso poderia ser volumoso, do que eles conseguem armazenar ali. Sim. Bom, é isso, né? Não tem que falar muito ali, é bem isso aí mesmo. Bom, aí, seguindo esse conteúdo, eu coloquei assim a questão de Hong Kong, mas também tem essa questão, né, desse confronto da questão do Mar da China ali, mas, de certa forma, seguindo ainda essa questão da Guerra Fria 2.0, né, esses confrontos, olha só que interessante. A China, como eu coloquei aqui, ó, ela recebeu de volta, é um contexto histórico, né, Hong Kong do Reino Unido, lá em 97. Então a Grã-Bretanha tomava conta de tudo isso daí, ficou acho que 90, 99 anos, não lembro, 90 anos, né, na mão dos caras ali, e ela é devolvida, Hong Kong é devolvida à China. Porém, eles colocam até entre aspas, né, um país e dois sistemas. Por quê? Porque, de certa forma, a população dentro de Hong Kong, ela é uma população com uma liberdade de expressão, diferente da China. E a China não aceita isso de jeito nenhum. Essa revolta, né? Eles acreditam que eles são os revoltadinhos ali, né? Da Hong Kong, tentando promover tudo isso. E interessante, a China tentou aumentar o controle de Hong Kong impondo leis. E essas leis ali, a galera de Hong Kong foram às ruas protestar contra, né? A China não aceita como fala? Como chama, Essa Patrick? autonomia que Hong Kong Autonomia, tem em certos isso. assuntos. Ela não aceita, de certa forma, isso. E os Estados Unidos, de certa forma, tem esse poder. Porque dentro de Hong Kong vive o capitalismo aberto ali, né? Enfim. Mas o que A aconteceu? economia é mais livre do mundo. Sim. E detalhe, depois que a China, agora no começo do ano, impôs essa lei mais, né, rígida, né, dentro de Hong Kong para fechar o cerco contra os caras mesmo ali, vem o presidente norte-americano, Donald Trump, e coloca vamos dizer assim, tira a Hong Kong, que na verdade eles davam meio que uma liberdade para Hong Kong, porque eles tinham taxas menores de importação e exportação com os Estados Unidos, condições especiais, imigração, você tem também essa facilidade. E principalmente, né, quando você tem essa questão comercial, essa liberdade, isso acaba, de certa forma, evoluindo dentro do território de Hong Kong. Aí o que acontece? A China vem com isso e Donald Trump tira essa condição especial de Hong Kong. E agora Hong Kong é vista igualmente à China. Todas as barreiras, toda a tarifa, tudo que é cobrado da China vai ser cobrado por igual de Hong Kong. Então Hong Kong não tem mais essas condições especiais que tinha. E isso, na verdade, foi uma medida punitiva, né? Trump fez isso para punir a China e quem saiu perdendo com isso foi Hong Kong, de certa forma, né? Você tem alguma coisa para comentar disso, Patrick? É legal a gente entender o contexto, né, que permitiu que a China fizesse isso. Foi lá em 2017, um cidadão de Hong Kong, em férias lá em Taiwan, assassinou a namorada e fugiu para Hong Kong. Como você tem esse modelo de condições especiais para Hong Kong, não existe essa política de extradição da China para Hong Kong. Então, meio que ele matou a namorada em território chinês, quer dizer, território chinês entre aspas, né? Que Taiwan aí também a gente abriria
um outro leque gigantesco Sim. para explicar em Taiwan. A gente precisaria abrir outra live aqui daqui uma hora. Ah, e Hong Kong não tinha essa política de extradição. Então a China apresenta ao parlamento de Hong Kong e falou: ó, tudo bem, vocês têm liberdade, mas eu quero ter o poder de. Opa, quase que eu derrubei aqui. Eu quero ter o poder de prender, eu quero ter o poder de punir pessoas que cometam esses crimes bárbaros. Quando você olha e fala, pô, é um assassinato, né? O cara tem que cumprir. Mas aí você vai pensar, fala, peraí, o que um país de partido único, ditatorial, considera um crime bárbaro? O que impede? O primeiro agora é um assassino a ser preso. O que impede de depois ser um político que prega a maior liberdade de Hong Kong? Ou um grupo que pregue uma maior autonomia política do país? Ou aqueles movimentos de Freedom for Hong Kong, ou de mesmo Freedom for Tibet, que são sediados em Hong Kong. Como que eu garanto que a China não vá criminalizar esse tipo de movimento? Então é a partir daí que você começa a ter a China usando a sua mão de ferro, a sua pressão ali sobre Hong Kong, para conseguir criar um cenário de instabilidade na própria Hong Kong. E eu acho que isso cria, viu? Eu acho que indiretamente ele pune muitas pessoas ali. E não é divulgado para a mídia, não. Eles devem jogar uma pressão forte ali, né? A própria reação norte-americana, ela enfraquece Hong Kong, mas ela fortalece a China. Sim. E ela aumentar ainda mais os seus tentáculos ali sobre Hong Kong. É. E aí já vai entrar naquela disputa ali do Mar do Sul da China, que aquilo ali é tenso. Tenso e muito, né? Você viu que esses tempos atrás ali também, né? Passou beirando ali, né? Um navio. Passou. Né? Só para dar um tchau, né? Um drone, de repente alguém bombardeia um drone. Bom, mas é isso. Então tem essa questão, né? Estados Unidos então tira essa condição especial de Hong Kong e é mais uma questão desse confronto entre Estados Unidos e China. De certa forma eles fizeram isso, né? E Hong Kong eles tentaram, que agora eles tentam brigar isso e Hong Kong agora não consegue ser tão competitivo no mercado que nem era com essas condições. Então, de certa forma, economicamente Hong Kong foi prejudicado, né? Bom, enfim. Bom, outro assunto que também falava bastante é a perseguição da minoria muçulmana dentro da China. A China não quer de jeito nenhum assumir isso, né? Porém, os Estados Unidos acusa, né, a China de pressionar e prender mais de 1.000 pessoas de origem muçulmana dentro da China, com condições extremamente precárias ali, né? São os uiguris, como chama lá, se eu não me engano? Uiguris, né? Uiguris. Lá em Xinjiang. E essa acusação, de certa forma, é complicada, porque tem, né? Porque ocorre isso, inclusive existem fotos na internet denunciando tudo isso. Os Estados Unidos acusando fortemente a China disso e eles negando. E é aquela pressão, né? Como você falou, é aquela mão de ferro imposta mesmo pelo governo, vem mesmo forte e tem que seguir. Mas o que esses caras vão conseguir de ajuda, né? Como que esses caras vão conseguir, de certa forma, falar, tô precisando de ajuda aqui, não tem como. Sendo massacrado. Não dá, é censurado total ali, né? Inclusive não é só os Estados Unidos que acusou a China, né, de perseguição dessa minoria muçulmana lá não, né? Países europeus também acusaram, países da América mesmo ali, a ONU vem de certa forma com um olhar especial em relação a tudo isso, mas ali o sistema não divulga o conteúdo e eles falam que não, né? A China nos pronunciou, diz que isso aí não ocorre não, que é fake news. Imagina, não né? Persegue ninguém. Imagina. A China, né? Imagina. Nem uigur, nem tibetano, tá tranquila a coisa. Bom, é basicamente isso, Patrick. Os assuntos eu coloquei de acordo com o tempo mesmo, né? Agora são 10:09. Acabei me atrapalhando ali. Bom, agora fica ali, né? O que a gente pode comentar, o que a gente pode acrescentar. A gente tem tempo para aprender, né, Rafa? Sim, bem da paz. Aliás,
Quando a gente vai falando de geografia política, particularmente, é um assunto que eu adoro. Estou sempre lendo, estou sempre tentando pesquisar sobre. A gente aprende aquela máxima, né? Que país não tem amigo. País tem aliado. E aliados Sim, mudam ali conforme o sabor dos eventos. E uma coisa que é importante da gente pontuar é que agora a gente comentou aí do mar da China e as consequências, né, as correlações que isso pode se criar para o Brasil. Por quê? Já tem acho que 10 anos isso, que a China passou a ser a nossa principal parceira comercial. E mesmo com todos os discursos ideológicos, tanto do atual governo quanto dos governos posteriores, isso é um fato. Nós somos parceiros comerciais da China. Só que, ao mesmo tempo, nós temos uma história de alinhamento com os Estados Unidos. Desde de lá atrás, nós somos aliados aos Estados Unidos. Então, o Brasil ele fica meio nessa. Se a gente olhar, por exemplo, vamos pensar em, sei lá, um termo que eu não gosto, mas núcleos do governo. Você vai ter aqui no Brasil um núcleo de governo liberal. Os liberais, eles estão às favas com as ideologias. Vão negociar com a China, porque a China é quem está com o dinheiro, a China é quem tem o poder. O arroz. Quando a gente para entender essa inflação do arroz, a gente vai entender o que aconteceu. A China aumentando o seu consumo, dólar caro, exportamos para a China, não ficou arroz no mercado nacional. Só que, ao mesmo tempo, você tem um núcleo ideológico, né, que, a grosso modo, são chamados de olavistas, que ainda colocam a China ali como grandes vilões, fala do fantasma do comunismo, e que querem se afastar o máximo possível da China e chegar o máximo possível, de novo, próximo aos Estados Unidos. Então, o Brasil, não que ele seja um fiel da balança, mas que são decisões que a gente precisa tomar o quanto antes. sim, Peraí, a gente vai continuar a adotar esse discurso, o nosso discurso vai bater com a nossa prática, o quanto que isso pode ser prejudicial a gente? sim, Peraí, vamos entender o que está por trás desse fundo. Lá no Mar da China, a China prega uma extensão do seu mar territorial. Isso seria vantajoso para o Brasil. Porque se expande para a China, se expande para todo mundo. E a gente tira a Amazônia Azul, por exemplo, a nossa zona econômica especial, ela poderia duplicar de tamanho. sim, Isso daí com planejamento, com investimento, teria boas possibilidades. Só que, ao mesmo tempo, essa nossa dependência econômica e até tecnológica ali da China vai acabar delegando a gente a nos manter fixos nessa posição que a gente tem atualmente comercialmente aí na divisão internacional do trabalho, que é um simples fornecedor de commodities. É isso que a China quer. A China não está sim, preocupada com a nossa tecnologia, a China com não está certeza. preocupada com a nossa educação. Não que os Estados Unidos estejam também, tá? Longe disso para O, colocar qualquer O coisa. Bolsonaro acredita que sim. Pois é, né? Não que o outro lado esteja, mas é que o da China, digamos que ela é mais explícita quanto Sim. a isso. Falar, você tem soja? Eu quero soja. Você tem minério de ferro? Eu quero minério de ferro. Você tem arroz? Eu quero o seu arroz. Então é assim que ela vai se posicionando. Uhum. E o Brasil, ele tem tanto uma chance de se ferrar, quanto uma chance de se fortalecer. E elas são muito próximas. As nossas relações diplomáticas e o nosso corpo diplomático, ele tem que ser muito ágil para perceber as nuances disso que está se desenhando. Sim. E é interessante falar disso porque realmente o Brasil, quando a gente fala, a China está aí mesmo interessada realmente nos nossos recursos. Eu acredito que eles estão quietinho, só isso aqui, ó, só abrindo o É, leque, quietinho. Vai chegar uma hora, e os Estados Unidos está de olho em tudo isso. Com certeza, os caras têm um grupo forte de espionagem, de hackers, tentando ver, colher dados de tudo quanto é forma. Tem, isso existe, é fato, né? Isso existe sim. Porém, o que acontece? Os caras tentam, de certa forma, usar isso
né? E expandir mesmo. Eu acredito que essa parceria aí, o Brasil precisa ficar muito esperto mesmo, porque se a gente acabar, de certa forma, ficando não 100%, mas ficar na mão dos caras dependente mesmo, a gente pode crescer? Pode, mas acredito que a China, olha, ela vai olhar mesmo pro teu nariz ali, o crescimento deles e pronto. Porque o que é o Brasil perto de outros países ali com um grande desenvolvimento, né? Um termômetro que a gente vai ter bem bacana de observar, Rafa, vai ser a Argentina. Porque essa aproximação que o pessoal está chamando de Argentina, né? Sim. Da China se aproximando da Argentina, se tornando o principal parceiro comercial, desbancando o próprio Brasil, que é, desde Uhum. sempre, o principal parceiro comercial da Argentina, vai conseguir perceber um pouco dessas nuances. Da mesma forma que a gente observar o México e esse aprofundamento das relações com os Estados Unidos, através da releitura do NAFTA, né, do USMCA, lá o novo bloco deles, também vai ser interessante. Porque são dois países com características, Argentina e México, com características econômicas muito parecidas com o Brasil, e que decidiram escolher um lado. Sim. Eles não pensaram muito, falaram, vou para cá, o outro vou para cá. Então, É. a partir daí, Mas a gente pode ter algum parâmetro. acredito que isso, né, também ocorreu, a Argentina optar por esse lado chinês. Eu acredito que é por conta, né, dessa política agressiva, né, imposta Sim. pelos Estados Unidos. Porque eu acredito, Donald Trump ele é uma pessoa extremamente egoísta, vamos dizer assim, egoísta. Egoísta, ele visa, nasceu no berço de ouro ali, já era miliardário ali, né? Tem muita grana, veio de família rica, então ele tem essa postura é, de impor, de mandar. Então, os países estão de olho nisso. Tanto é que o cara, agora nas eleições do ano que vem, né? Os caras estão tendo de tudo quanto é forma e podando o cara ali, né? E colocando, mostrando os podres, enfim. Mas ele é forte, né? Ele é forte, muito forte. Os rednecks ainda têm muito poder de eleição ali no centro, no sul dos Sim. Estados Unidos. E ainda Então, tem um eleitorado muito fiel aí. então vamos ver o que vai acontecer, porque de certa forma, para os norte-americanos, ele pensa no país dele, né? Ele fala, poxa, então vamos aumentar as tarifas ali de fora e vamos incentivar o mercado interno nosso, vamos desenvolver, vamos correr atrás, vamos barrar imigrante, mas não estou que seja a favor disso, mas ele está querendo evitar essa concorrência dentro do teu país, né? Eu Sim, vou dar a China entrou e desbancou aqui o Brasil. Puxa, olha o tanto de fábrica que quebrou aqui com esses produtos chineses. E aí? Olha quantas pessoas ficaram desempregadas em relação a tudo isso. Então tem os dois lados da moeda. Mas vamos ver o que vai acontecer. Os países preocupados com essa eleição para ver o que vai acontecer. Qual que vai ser o caminho que os Estados Unidos vai seguir a partir do ano que vem. E a China já vem com esse modelo e vai mostrando para o mundo o poder de crescimento, de tecnologia, enfim, os caras precisarem de dinheiro, tá aqui. Né? A demonstração disso é o que eu acabei de falar. Se vocês pesquisarem, tem vídeos aí dessa construção da nova capital lá no Egito. Vai ser uma coisa estrondosa, né? E a partir do momento que eu acho que isso daí foi a grande virada, quando a China começou a comprar as dívidas norte-americanas e tornou os Estados Unidos seu devedor. Nossa, aí pronto, Quando hein? ela fez isso daí, ela conseguiu um controle de comércio, um controle econômico sobre a situação que foi genial. Sim. Ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela também comprava rublos para valorizar a moeda russa, buscou um aliado ali importante dentro do modelo do que estava se desenhando. Então, a China ela agiu ali muito bem, digamos, por baixo dos panos. E Estratégico, ao né? agir muito bem, a hora que os Estados Unidos acordou disso daí, ele já Já estava era, a sendo água superado. subiu. A água subiu, não tinha A água como. subiu. Subiu de uma vez só. Legal. E aí que você se acostumou a ser uma superpotência, você É, não vai voar olhando para cima porque ninguém está acima de você. isso aí. Agora, de repente, alguém está em cima, o Aí que você vai pronto. fazer? Aí pronto. É. Bom, mas é isso. O tempo já tá se esgotando, senão vai fechar aqui. Cara, ó, eu sou fã seu, cara. É legal a gente trocar essa ideia. Eu acho muito, muito bacana tudo isso. Você vem complementar demais ali toda a questão. Então,
Espero também que o pessoal que acompanhou aí tenha gostado. Eu acho que é um tema muito forte, né, para o ano que vem, essa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Então vamos ficar atentos a tudo isso. E agradecer, Patrick. Nota 1000, velho. Não tem o que falar, não. Rafa, também não tenho palavras para te dizer, não vou ficar aqui rasgando seda. Você sabe o quanto você é um profissional diferenciado, o quanto eu gosto de estar aqui nesses bate-papos com você. E sempre que quiser, estamos aqui, queridões. Tamo aí. Mandar um abraço pra Si, ó. A Simone aí, ó. Mandar um abração pra ela. Saudade, hein, Si? Mandar um abração. Não fala muito com a Simone que você começa a dever Copenhagens pra ela, em abril. Ah, é? A Simone tá assim ultimamente, viu? Vixe, Mari. Deixa eu ficar quieto. Então é isso. Grande abraço, uma ótima sexta-feira pra todo mundo. Você, Patrick, quando deve, vamos trocando ideia. E é isso que importa. A gente tem que um ajudar o outro, que esse é o caminho, né? A gente na humildade de chegar aqui. A gente fazia 2 bate-papos desse por semana, ó. A hora passa que a gente nem vê. Passa. Mas é isso aí. Queria agradecer, viu, Patrick? Obrigado mesmo pela participação aí. À disposição. E desculpa a tecnologia. Que eu preparei tudo uma coisa. Minha cabeça estava tudo certinho. Chegou aqui, primeira vez estou usando, né? Então, mas tudo bem, não tem problema não. Eu não sei fazer isso. Isso aí eu não sei fazer, vou aprender também. Deixa eu aprendendo com erro. Daqui a pouco eu entro na internet e vou ver o que aconteceu de errado lá. Tem vários temas aqui, hein? Aquilo que quiser. Ó, temos Belários, temos o povo Rohingya, temos a questão do Líbano. Tem vários aqui na luzinha, separados. Dá pra ficar um monte. Então é isso. Grande abraço, viu, Patrick? Tudo de bom, velho. Abraço, meu querido. Tchau, Sucesso pessoal. Sempre. Até mais, viu? Boa quinta-feira. Boa sexta pra todo mundo já, que acabou aí. Falou, até mais.